Polícia apreende drogas, 11 pistolas e até um videogame em presídio do regime aberto de Porto Alegre. Protesto pelo descaso em relação ao Enem. Tribunal Regional Federal de Pernambuco cancela a decisão da Justiça do Ceará que pede a suspensão do Enem. Polícia ouve aluno que agrediu professor em Porto Alegre. Estudante nega que tenha agredido professora e se diz vítima de preconceito racial. Isso é um tremendo mal-entendido. Eu briguei com segurança e eles não estão aparecendo. Duração das obras no Túnel da Conceição, em Porto Alegre, é contestada mais uma vez. E a previsão do tempo para o feriadão da República. 12 de novembro, o Ubra Notícias está começando. Boa noite. Um grupo de estudantes protestou hoje em Porto Alegre. Eles estão indignados com os erros nas provas do Enem. O grupo se reuniu em frente ao auditório Araújo Viana. São estudantes de cursinhos pré-vestibulares e escolas da capital. Eles protestam contra o que chamam de bagunça no Enem, a desorganização dos fiscais que não coibiram o uso de celulares e os erros na impressão da prova amarela e no cartão de resposta. Aconteceu também desigualdade entre o tempo da aplicação de prova, candidatos receberam até 1 hora a mais para fazer, e também total desorganização entre os fiscais. Eu quero simplesmente o respeito deles, porque eu peguei a prova amarela e eu não sei se eu posso vir a ser prejudicada ou não. Não sou palhaço, não, quero organização, não sou palhaço, não, quero organização, não sou palhaço, não. O Tribunal Regional Federal de Pernambuco cancelou hoje a decisão da Justiça do Ceará que pedia a suspensão da prova. O TRF entendeu que cancelar o Enem causaria prejuízo de 180 milhões de reais ao país. Além disso, traria transtornos às universidades que utilizam a nota do INEP nos vestibulares. À tarde, o procurador do Ministério Público do Ceará, Oscar Costa Filho, encaminhou um pedido de audiência ao presidente do TRF pernambucano. Ele quer expor o lado dos alunos para manter o princípio de igualdade entre as partes. Entre os estudantes, as opiniões se dividem. Alguns acreditam que a prova deve ser mantida. Acho que ano que vem eles deviam se organizar mais e levar mais a sério nós estudantes. Outros pedem que o exame seja refeito para garantir oportunidades iguais a todos. Uns podem ter mais vantagem que os outros e foi constatado vários casos de corrupção. Teria que ser cancelado para todo mundo ter uma segunda chance de fazer. O jovem que agrediu a cadeiradas a pedagoga Jane Antunes prestou depoimento hoje em Porto Alegre. Rafael Ferreira, de 25 anos, falou durante 1h30. Ele negou as acusações e contou outra versão para o fato. Ele garantiu que foi agredido por um segurança da escola. Isso é um tremendo mal-entendido. Eu briguei com segurança e eles não estão aparecendo. Isso foi uma briga generalizada. Eu estou sendo enganado. Eu preciso de um advogado. Estou sendo ludibriado. Estou sendo exposto pela polícia. Não há necessidade disso hoje. Eu preciso de ajuda. A OAB, estão preparando técnicos de enfermagem. Mas não foi por causa da sua nota? Não, eles estão preparando carniceiros. Discriminação sexual e racial. Ao deixar a delegacia, Rafael afirmou ter sido vítima de preconceito racial. Ele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para fazer exame de corpo de delito. Eventualmente, quando tentava se desvencilhar do segurança, pode tê-lo atingido sem intenção. Ele diz isso aí. Então ele coloca toda uma carga assim, o depoimento teve que parar em algumas oportunidades, porque ele começava a chorar, só dizia minha imagem. Ele estava controlado? Não, ele manteve um controle, mas o depoimento foi suspenso em alguns momentos, porque ele chorava e começava dizendo que magoei meu pai. Declarou uma versão totalmente contrária de tudo aquilo que foi apurado até o momento. Me pareceu uma pessoa fria, uma pessoa calculista, uma pessoa sem arrependimento do que fez, motivo pelo qual eu entendo que, sem sombra de dúvida, ele pode ser um perigo. Então, estou sim, no final do expediente de hoje, representando pela sua prisão preventiva. Casos de violência a professores têm se tornado frequente no estado. No início do ano passado, a professora Gláucia Terezinha Silva, de 25 anos, teve traumatismo craniano depois de ter sido agredida por uma aluna numa escola estadual de Porto Alegre.
Segundo uma pesquisa realizada pelo Sindicato dos Professores Particulares do Estado, 62% das vítimas de agressão são mulheres. Nesses casos de violência, os professores realmente têm esse medo, não é? E não gostam também de se expor. Não adianta nada as pessoas não buscarem a solução, os professores não buscarem a solução, porque isso dá um sentimento de impunidade, um sentimento de revolta, e muitas vezes a realização do professor, né, que é uma coisa tão importante, ela deixa de acontecer, porque o professor não consegue ser professor, tendo em vista que ele tem que resolver várias questões relacionadas com o comportamento e muitas vezes se sente muito solitário. Esta manhã, a Brigada Militar fez uma vistoria no albergue prisional Pilbuc, em Porto Alegre. No lugar onde detentos do regime aberto deveriam ter a liberdade restrita, foram apreendidos objetos usados por muitas quadrilhas. Pelo menos 120 celulares, 10 revólveres, munição, facas, drogas, um rádio de comunicação, um notebook e até um videogame PlayStation 2 foram recolhidos das celas. A operação foi realizada pelo Batalhão de Operações Especiais da Brigada Militar. 350 homens participaram da batida. Toda a área do albergue foi isolada para a realização da revista. Chega amanhã a Porto Alegre Carlos Diel Pinto, apenado do regime aberto do Rio Grande do Sul, monitorado por tornozeleira eletrônica. Ele estava foragido da Polícia Gaúcha desde o final de outubro e foi preso ontem em São Paulo. Carlos, de 45 anos, chegou à sede do DEIC algemado e com tornozeleira eletrônica no pé esquerdo. Ele foi localizado através do sinal que o equipamento emite. Carlos estava trabalhando como coordenador em uma clínica para dependentes químicos. O apenado havia feito um pedido oficial para trabalhar, mas não aguardou a autorização judicial. Este é o primeiro caso de fuga de apenado com tornozeleira, desde que o sistema foi implantado em agosto deste ano. Um caminhão ficou entalado no túnel da Conceição, em Porto Alegre, no final desta tarde. O veículo trafegava no sentido centro-bairro, quando ficou preso por ter ultrapassado a altura máxima permitida no túnel. O trânsito no local foi interrompido por cerca de 45 minutos, até que a EPTC esvaziasse os pneus para que o caminhão pudesse ser removido. Houve congestionamento na chegada à capital. O veículo já foi retirado. E o Ministério Público e o deputado estadual Paulo Borges querem explicações sobre o tempo da reforma no túnel. Para o parlamentar, 6 meses bastariam para concluir o trabalho. Quem passa todos os dias pelo entroncamento da Avenida Castelo Branco com a Rua da Conceição e Avenida Mauá já sentiu a mudança. O tempo de viagem aumentou depois do início da reforma no túnel. Em média, 30 minutos a mais. O trânsito fica todo num lugar só, né? E aí fica mais difícil da gente poder chegar até onde a gente precisa no horário, né? Então tem todo dia esse engarrafamento. O deputado Paulo Borges aponta que 20 pessoas estão trabalhando dentro do túnel, um número reduzido de operários. O parlamentar ainda questiona o prazo de 1 ano e meio estimado para concluir a reforma. Ele ressalta que consultou engenheiros. Os especialistas apontaram que seria possível concluir o serviço em 6 meses. Ele demorou 2 anos para ser construído com tecnologia de 1970. É inadmissível que agora, em 2010, para uma reforma, se demore praticamente o mesmo tempo, ou seja, 18 meses para fazer uma reforma. O Ministério Público também questiona a demora. Ontem um inquérito foi instaurado para averiguar possíveis irregularidades. O MP quer que a EPTC envie um relatório sobre as vias alternativas e também que a empresa informe o número de funcionários trabalhando no túnel. E a expectativa da Concep é de que 63 mil veículos passem pela Freeway entre hoje e amanhã rumo ao litoral para aproveitar o feriadão. Já a concessionária Univias espera que 530 mil carros passem pelas rodovias de Viamão, Caxias do Sul e Lajeado. A seguir, ministra do Supremo recebe medalha na Assembleia. A Agência Municipal de Empregos de Esteio seleciona pessoas para trabalhar durante o Universo Alegria, no dia 27 de novembro, no Parque de Exposições Assis Brasil. As vagas disponíveis são para auxiliar de cozinha, atendente e caixa. Os interessados devem comparecer na sede da agência, localizada na Prefeitura de Esteio.